Bem-vindos à primeira aula Pilates do Zero. Se você sempre quis fazer Pilates, mas não sabe por onde começar, vem comigo que eu vou mostrar para vocês tudo o que você precisa fazer para dar o primeiro passo. Então vamos começar nessa primeira aula com os exercícios de respiração. Por que é tão importante e diferente a respiração de outros métodos? Quando nós puxamos o ar pelo nariz e soltamos pela boca, nós devemos soltar com os lábios entreabertos, fazendo um pouquinho de força e até ouvindo o som da nossa expiração, do ar saindo pela boca. Então, façam comigo em casa. Puxem o ar, encham bem o pulmão e solte pela boca, fazendo um pouquinho de barulho. Já é o suficiente e ideal, não precisa fazer mais força que isso. Por que eu preciso fazer um pouquinho de força? Porque é importante que os lábios estejam entreabertos e ouvir o som da expiração. Quando eu faço esta pequena força, eu consigo ativar os músculos do meu abdômen da forma. E quando é o ideal para puxar o ar, encher a caixa torácica e soltar o ar? Eu quero ativação do abdômen quando eu estou me movimentando. Então, toda vez eu vou puxar o ar parada e soltar o ar no início do movimento. Por exemplo, eu vou fazer um movimento circular com os braços. Então, eu puxo o ar ainda parada, sem iniciar o movimento, e solto. Puxo o ar novamente e solto. Eu vou fazer outro movimento com vocês de mobilização de coluna e flexibilidade. Então, eu puxo o ar e solto. E o que acontece quando o ar acaba de ser exalado, mas o movimento ainda não terminou? Quando isso acontecer, eu posso dividir em 2 tempos e 2 inspirações e expirações. Vamos lá. Puxa o ar, solta. Acabou o ar, puxa novamente, parado lá em cima. E solta e volta. Então, nós vamos fazer alguns movimentos para que vocês treinem essa respiração e podem treinar também no dia a dia, porque a importância do abdômen em ativação, né, o abdômen ativo nos movimentos, não é só na aula, é para que vocês levem para a vida. A consciência corporal que a gente ganha no Pilates é a ideia que vocês levem para a vida de vocês, para as atividades diárias, para o cotidiano, tá? Então vamos começar a ganhar essa consciência. Nós vamos fazer 5 movimentos circulares e soltando o ar pela boca com essa contração que acontece automaticamente. Vamos puxar o ar. Outro ponto muito importante que acontece sem nós percebermos é a contração da musculatura do trapézio e alguns músculos do pescoço quando nós enchemos o nosso pulmão. No dia a dia, sem atividade física, nós vamos ficando com uma respiração cada vez mais curtinha. Nós não inalamos mais, enchemos o nosso pulmão da sua maior capacidade, vamos dizer assim. Nós ficamos com aquela respiração curtinha, quem sofre com ansiedade também tem uma respiração muito curta. E o que acontece quando a gente não para prestar atenção e fazer essas inspirações pensadas, né? Nós diminuímos a capacidade pulmonar, nós diminuímos a expansividade pulmonar. Então, o pulmão, ele precisa de espaço, né? Ele precisa
para encher bastante, ele precisa expandir essa caixa torácica, ele precisa empurrar a caixa torácica para os lados, para cima e para baixo, para frente e para trás. E quando nós ficamos com essa respiração curtinha, nós mal temos este movimento, né? Este movimento também fica diminuído, o que faz com os músculos acessórios de respiração fiquem enfraquecidos. Nós temos vários músculos que ajudam a expandir essa caixa torácica. Esses músculos não trabalhados vão ficando cada vez mais fracos. E aí, o espaço para esse pulmão expandir vai diminuindo ainda mais. Conforme o tempo vai passando e a nossa postura vai alterando, sem atividade física, sem algumas correções posturais, e nós vamos ficando curvadinhos, nós vemos bastante idosos, né, com esse padrão postural para frente, com os ombros protusos, esses ombros para frente, nós diminuímos ainda mais esse espaço. Então pense, imaginem como é difícil para o pulmão expandir lá dentro de uma caixa torácica, onde a coluna tem uma curvatura já estruturada e ele mal consegue expandir como deveria. Expandindo menos, automaticamente oxigenamos menos os nossos pulmões e, consequentemente, todo o nosso corpo, os nossos órgãos, os nossos músculos, principalmente extremidades, pernas e mãos. Por isso também muitos idosos têm pés frios, com mãos com alterações de sensibilidade, alterações de circulação. Por isso nós precisamos nos movimentar e muitos casos, a maioria dos casos de pessoas que não praticam atividade física, aprender, né, reaprender a respirar. Então, olha a importância, parece uma coisa pequena, mas é muito importante de aprender e se fazer. Quando nós respiramos fundo, enchemos bem a caixa torácica, aumentamos essa capacidade e também exalamos todo o ar, nós oxigenamos o ápice do pulmão, que é a parte de cima, e a base, que normalmente no nosso dia a dia, mesmo com uma respiração normal, nós não fazemos, né? Então, olha a importância de maior oxigenação. No começo, essa respiração pode até dar um pouquinho de tontura, e é normal, tá? Vá no seu tempo, respeite o seu organismo, e aos pouquinhos isso vai deixar de acontecer e se tornar natural. Tá? Quando nós enchemos o pulmão e não estamos acostumados a fazer isso, o que automaticamente acontece? Às vezes não dessa forma tão gritante como eu mostrei para vocês, mas é discreto e é inconsciente. Então o que eu vou pedir para vocês? Segurem os ombros, não é para segurar com as mãos, né? Mantenham os ombros baixos ao inalar e encher o pulmão de ar. Tá bom? Então vamos cuidar disso. Eu vou sempre dizer a vocês, afaste os ombros das orelhas, eu preciso de espaço, assim eu relaxo essa musculatura sobrecarregada e automaticamente, olha só como funciona, eu melhoro a minha postura. Prestem bem atenção nisso. Quando nós seguramos esse ombro para baixo ou posicionamos ele, nós automaticamente ativamos um músculo que fica aqui embaixo. Eu já falei em algum vídeo anterior sobre postura, e esse músculo é muito importante de nós fortalecermos. É ele que segura o nosso ombro para baixo e a nossa escápula bem posicionada. O nome dele é serrátil anterior. Então ele fica nessa parte posterior aqui das costas e vem um pouquinho para frente. Como que eu posso ativá-lo? Eu posso fazer como se eu estivesse querendo segurar uma folhinha de papel embaixo do meu braço. Eu faço força embaixo do braço, embaixo da axila e um pouquinho para as costas. É aqui que eu ativo o meu serrátil anterior. Coloquem a mão aqui, ó, e aperte embaixo da axila. Vai sentir esse músculo, que é como se fosse uma asinha que nós temos aqui. Vai sentir esse músculo se contraindo. Então, toda vez que eu falar para vocês para afastarem os ombros, você já sabe que para isso eu já ativo a minha musculatura e já estou fortalecendo o meu serrátil anterior. A segunda técnica, muito importante, aquela que eu comentei com vocês de fortalecer o nosso powerhouse e ativar,
essa musculatura, né, esse combinado de músculos. Então, nós já aprendemos como contrair o reto do abdômen, contrair a musculatura abdominal, já aprendemos a ativar o serrátil anterior. Automaticamente nós ativamos também um músculo ao arrumarmos a postura que chama multífidos. Ele faz parte do powerhouse, né, do nosso centro de força, do nosso cinturão de proteção. E nós também ativamos um músculo que é chamado assoalho pélvico. Então eu vou ensinar para vocês aonde ele está localizado e como ativá-lo. Assoalho pélvico, ele se encontra entre os ossinhos do nosso quadril. É um emaranhado de músculos, uma rede de músculos que segura e estrutura toda essa parte, né? Seria o chão da nossa casa. Então ele está bem embaixo, segurando os nossos órgãos e protegendo. Ó, e façam aí em casa comigo. Sente, apertem bem aqui o bumbum no chão, no sofá, na cadeira, onde vocês estiverem. Nós vamos sentir o ossinho do lado direito do bumbum e o do lado esquerdo. Esses são os nossos isquios, né, os ossinhos do quadril. Então nós temos um de cada lado. Entre esses ossinhos, nós temos o nosso assoalho pélvico. Com o fortalecimento do assoalho pélvico, né, e ativação correta do powerhouse, nós vamos evitar incontinência urinária e podemos até melhorá-la, em certos casos até curar completamente, tá? Dependendo do grau, né, e da idade do paciente. Nós podemos também fortalecer essa musculatura para evitar e corrigir bexiga caída. Então, olha a importância, né, além de proteção dos nossos órgãos. Então, o que eu vou fazer, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês sintam os ossinhos do quadril, perceba onde está localizado este músculo e faça uma forcinha de como se fosse segurar o xixi, sabe? Para subir essa musculatura. Eu quero segurar o xixi. Então, por que eu falo uma forcinha? Porque eu não quero que faça muita contração. E como que eu vou graduar isso? Vamos imaginar um zíper de uma calça, né? Uma calça jeans que tem aquele zíper alto. Então nós pensamos assim, eu vou subir um terço, eu vou subir 20% desse zíper. É essa ativação muscular ideal que eu quero de vocês para o nosso músculo assoalho pélvico. Ou vamos pensar assim, um outro exemplo que eu gosto muito de dar para os pacientes. Em um prédio de 10 andares, nós vamos subir de elevador até o segundo andar. Essa é a contração ideal e suficiente para ativar essa musculatura de forma eficaz. Então, nós não precisamos de uma superativação. Então, nós vamos ativar o abdômen, nós vamos arrumar a postura e apertar aqui embaixo do braço e vamos puxar o assoalho pélvico. Parece muita coisa, mas com o tempo isso acontece naturalmente. Hoje nós aprendemos as duas principais técnicas usadas no Pilates para dar início ao pontapé inicial para você começar os exercícios, para você começar a se movimentar, conhecer o seu corpo, ganhar consciência corporal e ter uma vida mais ativa e, consequentemente, muito melhor, mais feliz. Eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, apertem o botãozinho do like, isso é muito importante para a gente que faz conteúdo. Coloque também o sininho para ativar as notificações e vocês não perderem nenhuma aula. Espero vocês na próxima aula e espero também que tenham gostado. Um beijo!